Por que Tomé não acreditou? O Evangelho de João, no capítulo 20, é um capítulo muito significativo, cheio de detalhes a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o verso 19 do capítulo 20 diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. No verso 20, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, o lado, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Verso 21, disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, verso 22, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Meus amados, preste atenção. Por que Tomé não acreditou? A Bíblia diz que os discípulos eles haviam tido a experiência, evidências claras da ressurreição de Jesus. Pedro, João, Maria Madalena viram o sepulcro vazio, os lençóis no chão, o lenço dobrado. Maria Madalena viu 2 anjos. A Bíblia Sagrada diz que ela viu e ouviu o Senhor. O Senhor se apresenta entre eles e diz a palavra que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. E nesse primeiro encontro de Jesus e os discípulos, Tomé não estava entre eles. E na segunda vez, então diz a Bíblia que Tomé chegou entre eles e perguntou o que estava acontecendo. Porque eles estavam trancados com medo dos judeus. E eles disseram que Jesus havia ressuscitado. Tomé não creu. E eu quero que você pense um pouco sobre isso. Tomé não creu por conta do testemunho frio e sem força. É muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que Tomé é um homem incrédulo. Mas muito da credibilidade da nossa mensagem tem a ver com o que vivemos e não o que falamos. E às vezes a gente fica sem saber por que o outro não crê. Porque o nosso testemunho de fé é um testemunho medroso, é um testemunho hesitante, é um testemunho covarde. Por isso Tomé não creu. O testemunho que havia saído da boca dos discípulos, de Maria Madalena, era um testemunho hesitante, era um testemunho covarde, um testemunho que não tinha força. A Bíblia diz que 1 semana depois as portas continuavam trancadas, os discípulos continuavam com medo. Então eu quero que você pense exatamente sobre isso, sobre a força do nosso testemunho.